Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Anime Tradição. Muito prazer, eu me chamo Leonardo e hoje eu quero bater um papo com vocês sobre fraqueza e todas as coisas que nós odiamos, tudo aquilo que nós não gostamos, tudo aquilo que nós vimos como maldade vem da fraqueza. E tudo que você odeia no mundo nasceu da fraqueza de alguém. Não foi da força, não foi da grandiosidade, não foi da superioridade. Toda a crueldade, abuso, covardia, agressão, abandono e violência ele vem do fraco. Daquele que não teve capacidade de enfrentar propriamente, dominar os próprios impulsos ou construir algo sólido. O fraco, ele não suporta o peso da realidade. E é por isso que ele tenta destruir ela. E o mais irônico disso tudo é que a nossa sociedade pinta a maldade como poder, quando na verdade ela é só a consequência mais primitiva da incapacidade. Quem agride não é forte, quem abusa não é dominante, quem humilha não é superior. Essas pessoas apenas revelam o quanto são pequenas. O homem que bate na mulher, por exemplo, ele não tem controle, não tem voz, não tem inteligência. Então ele usa os punhos para tentar compensar a própria irrelevância. O abusador ele não é corajoso, ele é fracassado. E a única forma que ele encontrou de se sentir grande foi esmagar quem é menor. Ele não domina ninguém, ele só confirma que perdeu a guerra contra si mesmo. O cara que trai a esposa ou a namorada, ele não é esperto, ele é incompetente. A traição é a saída de quem não consegue construir intimidade, lealdade ou diálogo. O fraco trai porque ele tem medo de confrontar, medo de ser honesto, medo de assumir o que deseja. O traidor ele se esconde na mentira porque a verdade exige postura, e isso ele não tem. Quem mata, quem extermina, não é perigoso, é refém. Um assassino não elimina outro por poder, mas porque não tem estrutura mental para enfrentar o próprio ódio, a própria raiva, o próprio ego ferido. Matar sempre é a alternativa final do covarde. É a prova viva de que ele perdeu o controle muito antes de puxar o gatilho ou apontar uma faca. Ele não matou porque é forte, matou porque é escravo da própria fraqueza. Os abusos psicológicos, eles nascem de quem não sabe construir admiração. O manipulador só manipula porque sabe que se agisse com grandeza, ninguém o respeitaria. Ele precisa distorcer a mente do outro para não afundar na insignificância que o persegue. E o fraco não convence. Ele sufoca, pressiona, mente e distorce, porque ele não consegue inspirar. E toda forma de opressão parte de alguém que tem medo. Medo de ser exposto, medo de ser contrariado, medo de perder o mínimo de controle que ele acha que tem. O autoritário ele não domina pela força, mas pela insegurança. Ele precisa calar os outros porque não quer ouvir o som da própria mediocridade ecoando de volta. E não pense que isso se limita à violência física ou explícita. A inveja, o deboche, o sarcasmo, o ataque gratuito, a tentativa de destruir quem cresce. Tudo isso é sinal clássico da alma fraca. O medíocre não suporta a luz do outro porque ele revela a própria sombra. Ele tenta apagar o brilho alheio porque ele não tem competência para acendê-lo dentro de si. Um exemplo claro disso é o bully, aquele que humilha na escola, no trabalho, na vida. Ele não intimida porque ele é forte, mas porque é miseravelmente pequeno. Ele busca vítimas porque ele não teria coragem de olhar de igual para alguém superior. Ele precisa mirar para baixo porque olhar para cima o destrói. O ladrão ele não rouba por ousadia, mas por incapacidade de construir. Ele pega o que é dos outros porque nunca desenvolveu disciplina para conquistar o próprio. É um parasita da produtividade alheia e o parasita não é perigoso, é patético. Aquele que abandona o filho, a família, as responsabilidades não faz isso por liberdade. Ele foge porque sabe que é incapaz de sustentar aquilo que criou. O homem forte assume, o fraco desaparece. Quem abandona não foge de pessoas, foge de si mesmo. A mentira é outro berço da fraqueza. Quem mente com frequência não tem coragem de sustentar a própria verdade. Vive escondido atrás de versões alternativas da realidade porque não aguenta lidar com as consequências do que realmente é. A mentira é sempre a linguagem do medroso. Até a corrupção é só o retrato ampliado da alma frágil. O corrupto ele não compra poder, ele aluga um disfarce. Precisa trapacear porque jamais chegaria onde quer por mérito. Ele usa atalhos porque sabe que não duraria 2 passos pela via certa. Observe os piores acontecimentos da humanidade. Guerras, abusos, genocídios, crimes passionais, fanatismo, ataques gratuitos, destruição emocional. Nada disso surgiu da força. Tudo surgiu da fraqueza mental, espiritual e emocional de alguém.
A raiva não destrói porque é intensa, destrói porque é mal controlada. O ódio não nasce do poder, nasce da dor do incompetente. A vingança não é combustível de guerreiros, é a arma favorita dos que nunca superaram o próprio ego. As pessoas acreditam que o mal é uma entidade independente, mas o mal é sempre a reação de um indivíduo incapaz de dominar a si mesmo. O homem verdadeiramente forte constrói, protege, influencia, lidera e transforma. O fraco apenas destrói, violenta, explode, mente, abandona e culpa os outros. Aqueles que você mais despreza nunca foram monstros, foram fracos. O abusador não é dominador, só foi dominado pelos impulsos que ele nunca soube enfrentar. O covarde que atira nas costas não teve coragem para lutar de frente. O homem que humilha a esposa não tem estrutura para ser digno. O traficante que mata por território só revela que é escravo do próprio medo. O valentão que resolve tudo no grito não tem argumento. O que tenta destruir sonhos é aquele que nunca realizou os próprios. Toda maldade é um pedido de socorro disfarçado. E antes que alguém romantize, não é um pedido para ser salvo. É um grito de quem se afogou em si mesmo e decidiu atacar quem ainda respira. Você quer entender o mundo? Simples. A maldade não é a presença do forte, é a ausência do forte. Quando a fraqueza domina alguém, ela o empurra para a destruição com uma única válvula de escape. Quando a força domina alguém, ela o empurra para o domínio próprio, para o foco, para a construção. A fraqueza cria criminosos, cria abusadores, cria traidores, cria agressores, cria assassinos, cria manipuladores, cria desertores. A fraqueza é a mãe do caos, e o pior, ela se multiplica quando ninguém a confronta. Enquanto isso, os fortes são silenciosos. Eles não machucam porque não precisam. Eles não se impõem pela violência porque sabem que a verdadeira arma é o controle interno. Eles não abusam, eles constroem. Eles não matam, eles superam. Eles não fogem, eles sustentam. Eles não atacam, eles erguem. O mundo não está cheio de maldosos. Está cheio de fracos. É por isso que tudo que você odeia nasceu da fraqueza. A maldade é só o último estágio da mediocridade. É até que as pessoas encarem isso, continuarão acreditando que o perigo está na força, quando na verdade o que destrói o mundo não é o forte demais, é o fraco demais, o covarde demais, o incapaz demais de enfrentar quem é e por isso desconta naquilo que vê. A verdadeira ameaça não é quem tem poder, é quem não tem estrutura. Porque o fraco não controla nada, então tenta controlar alguém. Ele não tem firmeza, então tenta mostrar domínio. Ele não tem grandeza, então tenta esmagar para parecer maior. Ele não tem inteligência emocional, então reage. Ele não tem autocontrole, então explode. Ele não tem coragem, então ataca de longe. Ele não tem disciplina, então rouba. Ele não tem identidade, então destrói a dos outros. O fraco nunca é vítima do caos. Ele é o próprio caos. E é por isso que quando você sentir raiva de alguém que fez algo desprezível, lembre-se, não está diante de um gigante sombrio. Está diante de um ser pequeno demais para lidar com o próprio vazio. O mal não é forte, o mal é fraco, desesperado e completamente patético. E enquanto o mundo continuar romantizando o fraco como coitado, vitimista ou algo do tipo, essa fraqueza vai continuar cuspindo destruição, violência e miséria em escala. Tudo que apodreceu no mundo foi tocado por alguém incapaz de crescer. Tudo que te feriu partiu de alguém que nunca enfrentou a si mesmo. O mal não é a vitória do forte, é o suicídio lento do fraco. O que destrói o mundo não é a força dos maus, é a fraqueza dos que nunca tiveram coragem de se tornar fortes. Toda violência, toda traição, todo abuso, cada covardia, cada morte, cada ato podre que você já viu tem a mesma raiz. Alguém pequeno demais para construir, grande o suficiente apenas para atacar. A fraqueza, quando não é confrontada, se torna veneno. Ela se infiltra no homem que abandona, no pai que some, no covarde que bate, no amante que trai, no ladrão que rouba, no corrupto que vende a alma, no agressor que desconta sua miséria em quem não pode reagir. O fraco não domina, ele destrói porque não sabe criar. Ele agride porque não sabe argumentar. Ele oprime porque não sabe inspirar. O mal não é um poder sombrio, é só a consequência de uma mente que desistiu de evoluir. A verdadeira força nunca precisou tocar ninguém para ser sentida. O forte cala abusadores só com a própria costura. O forte humilha o covarde apenas existindo. O forte não é aquele que nunca sente ódio, é aquele que o domina antes que ele respire. O mundo não está em ruínas porque os fortes dominaram, mas porque os fracos se multiplicaram e ninguém os obrigou a crescer. Tudo que você despreza nasceu da fraqueza de alguém. Toda ferida que você carrega foi aberta pela incapacidade alheia.
E o ponto final é muito simples, direto e inevitável. Ou você se torna forte o bastante para nunca causar esse tipo de dano, ou um dia vai se tornar exatamente aquilo que você jurou odiar.